Olá, você que se permite ir além do óbvio, que não se contenta com respostas fáceis. Hoje vamos caminhar por um terreno onde a luz da esperança e as sombras da dúvida se entrelaçam. Um lugar onde a busca incessante por desvendar os mistérios da vida nos confronta com as mais profundas questões sobre a nossa própria essência. Estou aqui para provocá-los, para puxar o tapete das certezas e convidar a um questionamento incômodo, porém vital. Não busco respostas prontas, mas sim a revelação de uma verdade que muitas vezes preferimos não enxergar. Estamos prestes a desvendar um paradoxo: o progresso da humanidade e o preço silencioso e muitas vezes invisível que outros seres pagam por ele. Imagine por um instante a dor, não a sua dor de cabeça passageira, não o incômodo de um arranhão superficial, mas a dor que cala fundo, que ecoa na alma de um ser que não compreende o porquê de seu sofrimento. A dor infligida em nome de algo maior, algo que prometemos chamar de avanço. Nos bancos acadêmicos, nos laboratórios estéreis, por trás de portas fechadas e olhares focados em microscópios e gráficos complexos, uma realidade se desenrola. Uma realidade que nos toca, quer queiramos ou não. Uma realidade que nos obriga a perguntar: é correto usar animais para pesquisa científica? Sinto a hesitação em suas mentes. A tentativa de justificar, de racionalizar. É para o bem maior, dirão alguns. É um mal necessário, sussurrarão outros. Mas e se eu disser que a nossa própria definição de necessário tem sido convenientemente moldada ao longo do tempo? E se a conveniência se tornou uma bússola mais forte que a compaixão? Afinal, o que nos torna tão únicos, tão à parte da teia da vida, a ponto de nos concedermos o direito irrestrito de dispor da vida de outros seres em prol da nossa própria? É a inteligência? A capacidade de raciocínio abstrato? A consciência? Mas até que ponto compreendemos a consciência de um cão em um experimento, de um rato em um labirinto, de um macaco confinado em uma gaiola? Será que a ausência de uma linguagem articulada como a nossa significa a ausência de dor, de medo, de uma existência plena à sua própria maneira? Para entender onde estamos, precisamos olhar para onde viemos. A história da ciência é uma narrativa de descobertas incríveis, sim, mas também de métodos que, sob a lente de hoje, parecem brutais. A vivissecção, a dissecação de animais vivos, era uma prática comum em séculos passados. Era o caminho para o conhecimento anatômico e fisiológico. Era a norma. Não havia grandes questionamentos, porque a compreensão da biologia animal e, mais importante, a sensibilidade ética da sociedade eram diferentes. Pense comigo. A medicina avançou aos trancos e barrancos graças a essa prática. Vacinas que erradicaram doenças terríveis, como a poliomielite, a descoberta da insulina que salvou milhões de diabéticos, tratamentos complexos para o câncer. Tudo isso, ou grande parte, teve em sua gênese experimentos com animais. É um fato inegável. Condenar isso é negar a própria evolução da nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Mas aqui reside o ponto crucial. O fato de algo ter sido necessário ontem significa que é igualmente indispensável hoje? Nos agarramos à tradição, a métodos consagrados, muitas vezes pela simples inércia. É como usar um atlas de papel para navegar por uma metrópole moderna, quando um GPS oferece dados em tempo real, desvios inteligentes e até sugestões de pontos de interesse. A conveniência do que já conhecemos pode nos cegar para a superioridade do que ainda não abraçamos. E se eu lhes disser que, além da questão ética, há uma profunda discussão sobre a eficácia da pesquisa animal em muitos contextos? Sim, você ouviu bem. Não estou falando de um punhado de casos, mas de uma questão sistêmica. Pense nos inúmeros medicamentos que parecem promissores em animais, mas falham miseravelmente em testes clínicos com humanos. Toxicidade inesperada, falta de eficácia, efeitos colaterais severos. Quantas vezes o rato ou o macaco reagiu de uma forma e o ser humano de outra completamente diferente? Por que isso acontece? Porque, por mais que compartilhemos semelhanças, um rato não é um ser humano. Suas vias metabólicas, suas respostas imunológicas,
sua fisiologia complexa, são distintas. Será que essa tradução imperfeita dos resultados não representa em si um enorme custo? Não apenas o custo da vida animal, mas o custo de tempo, recursos e, mais tragicamente, a oportunidade perdida de desenvolver tratamentos que poderiam ter salvado vidas humanas se tivéssemos focado em modelos mais preditivos para a nossa própria biologia? É um pensamento perturbador, não é? A ideia de que, em nossa busca por respostas, talvez estejamos usando a ferramenta errada para a pergunta certa. O conforto da rotina é um canto de sereia. Para muitos cientistas, a pesquisa animal é o que eles conhecem, o que aprenderam. A transição para novas metodologias exige investimento, tempo, recapacitação e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. É como pedir a um artesão que, após décadas de trabalho com madeira, passe a esculpir com metal. A habilidade está lá, mas o material, a técnica, a abordagem, tudo precisa ser repensado. Mas aqui, meus amigos, é onde a esperança se acende, brilhante e inegável. Vivemos na aurora de uma revolução científica e ética sem precedentes. A tecnologia, que antes era uma ferramenta para o progresso, agora se tornou uma aliada da compaixão. Pense nos órgãos em chip. Microdispositivos que recriam a complexa fisiologia de órgãos humanos, pulmões, corações, fígados, cérebros, em escala nanométrica. Imagine testar a toxicidade de um novo medicamento diretamente em um pulmão em chip, sem tocar em um único animal. Mais do que isso, imagine criar um pulmão em chip com as células de um paciente específico, para testar a reação dele a um tratamento. Isso não é apenas substituição, é superioridade preditiva. É a promessa de uma medicina verdadeiramente personalizada, antes inimaginável. Que a modelagem computacional avançada, algoritmos e softwares que simulam bilhões de interações moleculares e celulares, prevendo a ação de substâncias químicas no corpo humano com uma precisão que, muitas vezes, supera a da dos testes em animais. Estamos falando de inteligência artificial desvendando os segredos da biologia que antes exigiam um exército de cobaias. É o cérebro humano, ampliado pela tecnologia, superando as limitações do modelo biológico. E o que dizer da cultura de células e tecidos 3D, da bioimpressão 3D? Não é mais ficção científica imprimir tecidos e até órgãos funcionais em laboratório. Isso significa que podemos criar modelos de doenças humanas in vitro, estudar sua progressão e testar terapias em um ambiente controlado, replicável e, acima de tudo, ético. Essas não são apenas alternativas, são o futuro. São metodologias que prometem ser mais rápidas, mais custo-efetivas e, crucialmente, mais relevantes para a saúde humana. Elas não apenas eliminam a necessidade de sofrimento animal, elas nos dão uma compreensão mais profunda e acurada da biologia humana. Então, por que a transição não é mais rápida? Por que ainda não estamos vivendo plenamente essa realidade? É o desafio da validação. Para que essas novas metodologias sejam amplamente aceitas e se tornem o padrão, elas precisam passar por um rigoroso processo de comprovação, mostrando que são tão eficazes quanto, ou até mais, os métodos tradicionais. É um processo demorado, caro e que exige um compromisso inabalável da comunidade científica, regulatória e, sim, da sociedade. A burocracia, a necessidade de grandes investimentos e a resistência à mudança são montanhas a serem escaladas. Mas à vista do topo, à vista de um futuro onde a ciência avança sem causar dor desnecessária, é uma vista que vale cada esforço. Agora, a pergunta mais importante de todas: o que nós, como indivíduos e como sociedade, podemos fazer? Não somos cientistas em um laboratório, talvez, mas somos consumidores, somos cidadãos, somos seres humanos com a capacidade de escolha e de voz. Primeiro, a informação. Não se contente com a superfície. Mergulhe fundo. Pesquise as organizações que estão na vanguarda da pesquisa sem animais. Entenda os argumentos, os desafios e as vitórias. Quanto mais informado você estiver, mais poderosa será sua voz. É como Joseph Sugarman dizia: a emoção vende, mas a lógica justifica.
Use a lógica para embasar a sua emoção e a sua ação. Segundo, o apoio direcionado. Existem laboratórios e cientistas incríveis dedicados a desenvolver e validar essas alternativas. Eles precisam de recursos, pequenas doações, compartilhamento de suas pesquisas e até mesmo a simples divulgação do trabalho que fazem podem fazer uma diferença monumental. Você estaria investindo não apenas em um método, mas em um paradigma ético. Terceiro, a pressão regulatória. Nossos governos e agências reguladoras detêm um poder imenso. Eles podem acelerar a aceitação e a implementação de métodos sem animais, exigindo-os, ou no mínimo, priorizando-os. Escreva para seus representantes, participe de petições, junte-se a movimentos. Mostre que a sociedade exige uma ciência mais ética. Lembre-se do poder da voz coletiva. Uma única gota no oceano não faz diferença, mas milhões de gotas formam uma tempestade. Quarto, a educação contínua. Precisamos preparar a próxima geração de cientistas. As universidades e instituições de pesquisa devem incorporar ativamente o ensino e a prática de métodos alternativos. Precisamos formar mentes inovadoras que vejam a eliminação da pesquisa animal não como um obstáculo, mas como um desafio criativo a ser superado. E, por fim, a escolha consciente no consumo. Você sabia que muitos produtos que usamos diariamente, de cosméticos a produtos de limpeza e até mesmo alguns alimentos, ainda são testados em animais? Sua decisão de compra é um voto. Procure por selos de cruelty-free. Prefira marcas que investem em ética e inovação. O poder do consumidor é uma força de mercado capaz de redefinir indústrias inteiras. Não subestime o impacto de cada centavo que você gasta. Amigos, a verdadeira inteligência não reside apenas na capacidade de desvendar os segredos do universo. Reside na sabedoria de fazê-lo com reverência pela vida, com compaixão por aqueles que não podem falar por si mesmos e com a humildade de reconhecer que o progresso nunca deve ser alcançado a qualquer custo. A história nos mostra que as grandes mudanças, aquelas que realmente moldam a humanidade, nunca foram fáceis. Elas foram impulsionadas pela persistência, pela paixão e pela crença inabalável em um futuro melhor. Um futuro onde a ciência e a ética caminham de mãos dadas, elevando não apenas nosso conhecimento, mas a nossa própria humanidade. Que tipo de legado queremos deixar para as futuras gerações? Um legado de progresso a qualquer custo ou um legado de progresso com consciência? A resposta para a pergunta, é correto usar animais para a pesquisa científica? Não está em uma fórmula simples. Ela está em um espelho. Está na forma como você se vê refletido no olhar daquele que não pode falar. E essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder, não apenas com a mente, mas com a alma. A jornada para uma ciência totalmente livre de testes em animais é longa e desafiadora. Mas cada passo que damos nessa direção, cada escolha consciente que fazemos, nos aproxima de um mundo onde o avanço da vida não exige o sacrifício de outras vidas. Deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre o uso de animais em pesquisa científica? Quais outras soluções e perspectivas você gostaria de compartilhar? Sua voz é fundamental para a continuidade desse diálogo tão necessário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser provocado a pensar. E, acima de tudo, comece hoje a aplicar o que você aprendeu. Cada pequena ação, cada escolha consciente, é um passo em direção a um mundo mais compassivo e inteligente. Até a próxima. E continuem questionando, sentindo e agindo.